Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então às nossas aulas, falando e aí iniciando, né, o hábito número 3. Vocês vão perceber que o hábito número 3 é bem parecido, tem algumas coisas, né, a ver com o hábito número 2. Mas isso é interessante nós pensarmos porque cada hábito vai complementando outro hábito, né? Então é importante a gente entender essa sequência, né? E o hábito número 1, seja proativo, o 2, tenha objetivo em mente, o 3, comece, né? Faça o mais importante primeiro, tem a ver, né? E é legal a gente lembrar do simbolismo, né? Daquela imagem da árvore dos 7 hábitos, né? Então eu diria que esses 3 primeiros hábitos, eles são as raízes da árvore, né? O que sustenta a árvore. Então quando vem uma tempestade, um vento muito forte, o que sustenta a árvore de pé, a árvore até pode balançar um pouquinho, né? Mas se ela tiver raízes profundas e fortes, ela não vai tombar, ela não vai cair, né? Então, o que segura e sustenta a árvore são as suas raízes, né? E é pelas raízes que a árvore, né, retém o seu alimento, os nutrientes, enfim. Então, as raízes são muito importantes. Então, os hábitos número 1, 2 e 3 também têm essa importância para a nossa vida e dizem respeito a algo mais individual e pessoal, né? Então são hábitos voltados mais para nós. Então não tem muito a ver ainda, né? O hábito número 4 a gente já vai começar a falar um pouquinho mais da relação que nós temos com as outras pessoas. Então são hábitos que vão envolver outras pessoas, né? Então pense ganha-ganha, o hábito número 4. Então esses 3 primeiros hábitos são hábitos que falam mais a nosso respeito. Então a gente precisa dar uma atenção muito maior para que essas raízes sejam e estejam bem fortalecidas, tá? E aí o hábito número 3 é faça primeiro o mais importante. Então fala de prioridades. E pensando nesse momento atual que nós estamos vivendo de isolamento social, um tempo que traz uma certa incerteza, uma certa angústia, né? Um certo medo, porque nós não sabemos exatamente o que vai acontecer nos próximos capítulos, né? Então, esse tempo é um tempo que nós precisamos repensar muitas coisas. E também a gente pode aproveitar esse tempo para pensar em prioridades. E tem tudo a ver com o hábito número 3, né? Faça primeiro o mais importante. E eu queria perguntar para você o que para você é importante, é prioridade. É você que precisa responder isso, né? Eu separei algumas coisas aqui, alguns exemplos, algumas ideias de prioridades, mas lembrando, é você quem vai dizer isso. Precisa ser você, tá? Eu vou trazer algumas ideias, alguns exemplos, mas é você, é cada um que vai dizer isso é prioridade para mim, isso é importante para mim, né? E lembrando também que existem prioridades que elas podem mudar ao longo do tempo da nossa vida, né? E existem outras prioridades, coisas importantes para nós, que vão durar a vida inteira, que nós vamos manter ao decorrer da nossa vida, tá? E é importante a gente pensar nisso. O que hoje, né, nesse contexto atual que nós estamos vivendo, é importante para mim? E eu separei algumas coisas que nós podemos aproveitar para priorizar, né? A primeira delas é o autoconhecimento. Por que não aproveitar esse tempo para nos conhecermos melhor? Né? E isso é muito importante porque, principalmente na fase da adolescência, né? Que é uma fase de transformações, de descobertas, né? De descobrir o que eu gosto, o que eu não gosto, de começar a pensar o que eu vou fazer na minha vida, de ter amizades, né? Um tempo de muitas coisas novas e de muitas mudanças ao mesmo tempo, né? Mas por que não aproveitar esse tempo
para você se conhecer um pouquinho melhor, né? E para isso, uma das coisas, né, que a gente pode fazer é conseguir aproveitar esse tempo para se olhar um pouquinho melhor, né? Se olhar no espelho, se voltar um pouquinho para dentro de si, perceber as suas emoções, perceber os seus pensamentos, começar a pensar o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Isso vai exigir um pouquinho de tempo e esforço para que a gente possa passar um tempo sozinho. A gente se conhece muito quando a gente aprende a ficar em solitude e a gente começa a curtir a nossa presença. Isso pode às vezes ser um pouquinho desconfortável, mas é necessário a gente se encarar, se enxergar, se aceitar, às vezes se superar, mas é importante esse tempo. E por que não aproveitar esse tempo para se conhecer melhor, para fortalecer essas raízes, tá? Uma segunda coisa que eu coloquei, que eu queria compartilhar com vocês, é fazer e fortalecer amizades, né? Por que não? Tentar fazer novas amizades nesse tempo aí que a gente está com a internet, a gente está se falando por vídeo, por mensagens, né? Nas redes sociais, por que não? Né? E fortalecer, mandar mensagem para aquele seu amigo que você sempre conversava, às vezes na escola, um colega de turma. Talvez seja um momento muito importante para você mandar um recado, uma mensagem, né? Para essa pessoa que você via todos os dias na aula, né? Isso fortalece as nossas relações, nos torna mais próximos, principalmente nesse momento. Então, incentivar as pessoas a terem esse contato, mandarem mensagens legais, né? Por que não aproveitar esse tempo para fazer isso? Uma terceira coisa que eu coloquei é a família. Por que não você separar um tempo para ter um momento de qualidade? Não precisa ser um tempo enorme, né? Pode ser um tempo em que você separe aí, você planeje um café da manhã, sente numa mesa de manhã cedo com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com as pessoas que moram com você, né? E eu gosto dessa ideia de mesa porque a gente consegue se ver todos, né? E a mesa é um momento e um ambiente que proporciona o diálogo, o contato, né? Fortalece os vínculos, essa união é muito importante. E aí eu já digo a quarta coisa que eu coloquei aqui, que são memórias. Olha só, gente, como é importante nós termos memórias, né? E trazermos as lembranças de coisas que nos fizeram muito bem. É claro que a nossa vida não é só feita de memórias boas, é feita também de memórias ruins, desagradáveis, momentos difíceis, mas existe muita coisa boa na nossa história de vida e que quando a gente lembra, né, a gente traz à lembrança essas coisas, faz com que a gente consiga viver o momento atual, esse momento do agora, muito melhor, né? É quando você lembra, por exemplo, quem gosta de praticar esporte, já foi em algum campeonato, você lembra aquele momento que o teu time ganhou, às vezes você fez o gol, por exemplo, que garantiu a vitória do seu time, foi um momento de muita emoção, de muita alegria, que você queria muito, então você relembra isso em um momento, por exemplo, como a gente está vivendo hoje, isso traz lembranças muito boas, emoções muito legais, e ajuda a gente a viver esse tempo, né? Ou uma viagem que você fez com sua família, algum acontecimento na viagem que te marcou, que foi legal, ou uma lembrança, por exemplo, na casa dos avós, né? O cheirinho da comida da avó, do café, né? Do avô, das histórias, isso tudo é muito legal e eu queria aproveitar esse momento para que incentivar você, por exemplo, chame a sua família, separe esse tempo com eles, seja numa sala, numa mesa, como eu falei. Tem muitas famílias que guardam álbuns, por exemplo, o álbum de casamento da sua mãe, do seu pai, né? Álbuns antigos que muitos filhos não conhecem a história dos pais. E esse talvez seja um momento muito importante, muito propício e legal para que isso seja feito,
né? Imagine você vendo o álbum da sua mãe, do seu pai, né? Com aquelas roupas de antigamente, os lugares, e aí você pergunta para eles como foi esse momento aqui, essa foto aqui, o que que vocês estavam pensando, o que que passava pela cabeça de vocês ali, como é que foi esse tempo aqui, que casa é essa, né? Que pessoa é essa, que tio é esse? Porque tem pessoas que não conhecem muito a história da família, né? E trazer à memória essas coisas ajuda, por quê? Porque tem muita coisa boa, muita coisa positiva, muita superação de coisas difíceis lá do passado, que trazendo à memória hoje faz com que a gente viva melhor esse tempo presente, fortaleça essas raízes, principalmente essas raízes da união familiar, da união de amizades, né? E da união consigo mesmo. Olha só que legal, que interessante. Então, quero incentivar você a fazer isso e depois a gente conversa e compartilha como foi esse momento. Então, estou lançando esse desafio para você, para todos nós, tá? Para ter esse momento com as nossas famílias. Principalmente porque nós estamos aí próximo do Dia das Mães. Olha só que legal e que momento bacana e gostoso. Vai ser um momento muito agradável, tá? Você não precisa passar muito tempo com isso, mas vai ser muito legal se você fizer isso e compartilhar com a gente. Um grande abraço, gente. Saudade de vocês e a gente se vê nas aulas.